Convido os irmãos nessa noite a abrir os livros santos, palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Depois nós vamos abrir também 1 Coríntios, os dois textos, Efésios capítulo 5. Do 22 ao 25. Se você lendo comigo esse texto, falar aqui que o pastor quer falar hoje, no Dia dos Pais, com esse texto, calma, não fique ansioso, não se estresse, tenha paciência no Senhor, tá? Efésios capítulo 5, verso de 22 a 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Vá sua Bíblia um pouco à frente, um pouco para trás na verdade. 1 Coríntios 11. Coríntios, Gálatas, Efésios. Pouca coisa para trás aí. Capítulo 11. O verso de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, diante da Tua palavra lida, queremos e clamamos que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Espírito Santo inspirador, que inspirou os Teus filhos a escrever, que falou, tocou os corações, hoje também faça a revelação, o iluminar, a iluminação das nossas mentes e corações. Que a Tua igreja, ó Pai, compreenda o que o Senhor tem para nós nessa noite. Dá-nos sabedoria e usa-nos para falar as Tuas boas novas, em nome de Jesus. Amém? Talvez você tenha se assustado, o pastor está falando de marido e esposa, num dia hoje, Dia dos Pais. Eu vou falar, e o Gui vai colocar lá para nós, Gui, do livro, no telão, esse livro aqui presenteado pela minha esposa. E quando mulher dá livro para a esposa, ela está com segundas intenções, ela quer que você siga a cartilha, está querendo que você mude algumas coisas. Esse título desse livro chama Teleios, um homem completo. Teleios vem do grego completo, um homem pleno, né? Título. Alguém põe lá para o povo ver a foto do livro. Teleios, um homem completo, ok? Lerre Titus, ok? Lerre Titus. Então, o estudo de hoje está baseado no livro, e o livro está baseado nesses versos, ok? Estou me baseando no raciocínio de Lerre Titus, e o capítulo que eu extraí, capítulo de número 5, intitulado Os Homens São o Problema, vírgula, os homens são a solução. Quinto capítulo do livro fala: os homens
são o problema, vírgula. Os homens são a solução. Curtiram o título? Diz alguma coisa para o teu coração? O texto lido, ambos, tem como vertente principal o relacionamento marido e mulher. Mas Larry Tito extrai desse texto uma perspectiva familiar, não só do casamento, homem e mulher, mas como o homem, o cabeça e liderança da casa. E quando ele exerce, o homem, o pai, exerce as suas funções devidas, toda a família é abençoada. Entendeu? Então, não só na perspectiva do casamento, porque imagina o pai e a mãe, o casal, esposo, esposa, tendo um belo relacionamento conjugal. Isso atinge ou não os seus filhos? Sim, diretamente. Então, extraindo um pouco desse texto, a ideia do casamento, mas com um reflexo direto na vida dos filhos. Nós sabemos quão é impactante na vida dos filhos as atitudes dos pais. Falei na abertura do culto do pai inspirador, das nossas lembranças de infância. Isso fica gravado. Nossa, meu pai era grande, forte. Como eu lembro disso, meu pai era grande, inteligente, melhor pai do mundo. Isso tem um impacto direto positivo ou também o pior pai do mundo. Quanta gente poderia falar: eu não lembro do meu pai, não conheci meu pai batia na mamãe, eu não quero nem lembrar do meu pai. O pai tem um impacto profundo na vida da família, tanto positivo como negativo. E nós queremos falar aqui então dessa figura muito importante. Não vamos dizer principal, porque todos são protagonistas. Não há coadjuvantes na família. Da mesma maneira como a mãe tem um papel fundamental também. Mas hoje nós vamos ficar com o paizão. Ok? Deixa a mamãe para o outro dia. Hoje eu quero falar aos corações dos pais que nos ouvem aqui, que nos ouvirão em outro momento, que estão nesse momento vendo também pela internet. Você, papai, tem um papel fundamental na sua casa, no seu lar. Como o título do capítulo que Larry faz, os pais são os problemas. Ele é o problema. Ele traz muitos problemas. Na maioria das vezes os pais são os alcoólatras, são os que trazem vícios para casa. Na maioria das vezes são os adúlteros, são os delinquentes, criminosos. São mais homens mais inclinados à ira e por isso mais violentos. São, infelizmente, os estupradores da nossa sociedade. Em maior escala do que as mulheres, são aqueles que abandonam os lares, abandonam as esposas e os filhos. Os pais são os problemas, a maior parte. Na maioria dos casos, infelizmente é assim. Então os homens, da mesma proporção que eles têm esse poder destruidor do lar, desfazer o lar, eles têm em suas mãos como também cuidar, abençoar. Em seus lábios há poder para abençoar e amaldiçoar. Vocês pais, nós pais, temos em nossas mãos um poder de construir um lar ou destruir também. Uma primeira dica que o autor do livro nos ajuda é o pai não fugir do seu papel, do homem não fugir do seu papel de pai. Não abdique do papel de pai.
Não dá para terceirizar para outros. E essa, muitas vezes, fuga dos pais, de não cuidar, achar que simplesmente indo trabalhar, jogando dinheiro em casa na conta, ele está cumprindo o seu papel de pai. Sustento, importantíssimo. Sem dinheiro não tem como encher o prato de comida. Temos que trabalhar, sim, é o dever. Porém, não é só disso que se faz a família. Não é só disso que vive a família. Não é só disso que vive o casamento. Joga dinheiro lá. Joga dinheiro na sala para ver o que os filhos fazem. Vão brincar, achar que é, banco imobiliário. Até a criança saber quanto vale aquele dinheiro, vai achar que é brinquedo. Confunde com uma cédula de brincadeira. Ou, se crescer e não for ensinado, realmente continua sem saber quanto vale uma nota de 100 reais. Acho que aquilo ali cai do céu. Não sabe quantas horas de trabalho do papai custou uma nota de 100 reais. Não é a criança que não sabe o valor. Tem esposa também que não sabe. E muitos filhos não sabem o valor de uma nota de 100 reais. Ah, custa 100 reais. Talvez não, custe muito suor. Custa tempo. Custa dedicação. Custa sabedoria. Não adianta jogar dinheiro em casa. E por que que muitas vezes o homem se abdica da função paterna? Ele é o pai, mas ele foge. Ele foge porque ele aprendeu isso desde o nosso pai Adão. Adão nos ensinou a fugir. Adão, ele abdicou do seu papel de cabeça e estragou tudo. Adão abdicou de suas funções e estragou tudo. Adão não cuidou do seu lar, da sua esposa e a deixou vulnerável, não a guardou e não a protegeu. O pai é aquele que guarda e protege a sua casa. As instruções de Deus foram dadas a Adão: não tocar, não comer do fruto. Esse é o fruto sagrado, tá? Não mexa. Deu para ele. Não sabemos se ele não transmitiu direito para Eva o recado e Eva estava sem saber. Parece que não, porque ela respondeu a serpente. Então parece que sim, que ele deu o recado. Contudo, descuidou mesmo. Ele deu o recado, mas não estava presente, não estava amparando, não estava protegendo. Ele estava longe, como um pai longe, que viaja, que está longe dos filhos, ou como está perto, mas é como se estivesse longe. Tem pai que senta do sofá ao lado, mas parece quilômetros e quilômetros de distância. Pais ausentes, fogem do cuidado da família, não protegem. O ato pecaminoso do Éden não estava sobre Eva, mas estava sobre Adão. Gênesis capítulo 3, de 17 a 20. Gênesis capítulo 3, capítulo 3. De 17 a 20. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenara não comesse. Por que você comeu a maçã que a tua mulher deu? Maldita é a terra por tua causa, não por causa da Eva. A terra sofreu por consequência do erro do Adão. Em fadigas obterás, e segue o texto. Mas Romanos, no Novo Testamento, perto de onde nós estamos, Coríntios, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos
5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 14. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vamos pular para o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Interessante que o texto sempre se refere a um só, o homem, Adão. Mas quem lê esse texto acha que ele estava sozinho no Éden, né? Cadê a Eva? E não foi ela até a primeira que bateu um papinho sedutor com a serpente e depois entregou a maçãzinha lá, a frutinha, seja lá qual for, para o Adão, e o Adão caiu. Alguns mais românticos acharam assim, lógico, pastor, porque Adão não ia abandonar a mulher num momento tão crítico como esse. Ele foi um gentleman. Ele foi assim, defensor dela. Se é para cair, vamos cair junto. Se for para dormir debaixo da ponte, vamos dormir na ponte junto. Não. Eu acredito, particular, nunca li isso em lugar nenhum, que a responsabilidade por Adão, se tivesse pecado só Eva, a coisa poderia ficar diferente. Porque o texto depois vem tudo em cima de Adão. O pecado de Adão, a origem do pecado está em Adão. Eva pecou sim, mas a responsabilidade estava sobre ele. Homem, não fuja da sua responsabilidade. Você é especial na tua família. Hoje os homens devem exercer sua liderança como cabeça, pois estará transformando o homem caído, restaurando esse homem caído. O livro que estamos usando como guia de Léry Titus faz uma grande diferença entre ser cabeça e ser líder. Cabeça é uma questão de gênero no lar. Deus colocou você, homem, macho, como cabeça da família. Tem alguns desenhos até fácil de a gente achar na internet. Eu achei na primeira pesquisa. Busca lá para nós, meu querido assessor de mídia Guilherme. Cristo, o marido, protege a família, provedor da família, protege a esposa, e as crianças são orientadas e educadas na experiência dos pais. É a ordem natural do lar. Deus colocou assim. Cristo protege o marido e o marido protege a esposa e os filhos debaixo deste guarda-chuva. A próxima imagem tem a outra aqui. Essa foto, uma foto de uma família. Talvez um dia uma chuvinha, uma brisazinha, e tem uma pessoa segurando o guarda-chuva. Quem é? O marido segurando o guarda-chuva. A mãe segura quem? Interessante. Essa imagem diz algo para você. Quem é o protetor da família? O marido. Mas quem pega o guarda-chuva também diz para onde vai a família. Quem está com guarda-chuva, o resto vem de baixo. Quem está com guarda-chuva protege, mas ao mesmo tempo dá a direção. Quem está com guarda-chuva protege da chuva, mas quem dá a direção para onde vai a família no momento da chuva, da dificuldade e da crise. Quem está segurando o guarda-chuva é você, o pai.
Por quê? Porque Deus quis assim. É uma questão de gênero. Homem, macho. Mulheres, vocês não são cabeça, e não é por defeito, e não é por incompetência, é por propósito de Deus. Deus colocou você debaixo do guarda-chuva do seu marido. E se for fazer o que a gente gostaria, nessa perspectiva teológica, eu queria ser mulher. Não estou falando ele dizer não. Lógico que eu queria ter alguém para cuidar de mim. Ser carregador de guarda-chuva não é fácil não. Né, meus irmãos homens? Carregar e conduzir um guarda-chuva com gente embaixo não é fácil. Mas cabeça é uma questão de gênero, determinação, propósito de Deus. Contudo, liderança não é uma questão de gênero. Liderança não é uma questão de propósito. Liderança é uma questão de capacitação e condição natural. Questão de personalidade. E aí que as coisas começam a complicar dentro do lar, e os pais muitas vezes não sabem liderar nem sua esposa e nem os filhos, e não exerce direito cabeça porque ele acha que também tem que ser líder. Larry Tito diz que liderança é uma questão de personalidade. Tem coisas que o pai sabe fazer e ser líder em certas áreas, outras áreas não. E o bom líder, o bom cabeça, delega a sua autoridade. Quando os homens muitas vezes não conseguem delegar a autoridade à esposa, ou mesmo aos filhos, ensinando a crescer e dando, como diz o ditado, linha na pipa, deixando o filho caminhar sozinho. Ele quer fazer tudo sozinho, ele quer, porque tem medo de delegar, tem medo de demonstrar fraqueza, e ele acaba sendo autoritário. E isso não é cabeça. Cabeça é uma questão de propósito divino. Temos que cumprir esse dever que Deus nos colocou. Mas a liderança, ela pode ser dividida. Ela pode ser subdividida em etapas. Até porque o autor do livro diz o seguinte, que 5% dos homens são propensos à liderança. Tem um potencial à liderança, 5% dos homens. Homens, não façam aquilo que vocês não sabem fazer. Deixa a mulherada. Tem coisas que a gente não sabe, mas tem coisas que a gente sabe. O que você sabe fazer, o que você pode fazer, o que você pode assumir, faça. O que não, delega. Não dá para nós fazermos tudo. E delegar é muito bom. Deixar o outro crescer é muito bom. Só que quando o homem muitas vezes vê a esposa crescer, problema. Ela ganha mais que eu. Essa mulher é mais estudada do que eu. Qual é a grande glória do professor? Na linha pedagógica diz que o orgulho do professor é ser superado pelo aluno. A glória do professor é ver o sucesso do seu aluno. E pai, por favor, tenha orgulho em ver a sua esposa crescer e prosperar intelectualmente, financeiramente, os seus filhos prosperarem. Os filhos muitas vezes é mais fácil para o pai, para a esposa, com uma coisa complicada. Ver o filho prosperar é fácil para o pai se glorificar. Meu filho, doutor, melhor que eu, mais forte que eu, me superou com grande orgulho. Mas não fala isso para a esposa, porque não quer delegar autoridade. Cabeça, pai, o Senhor é o protetor. O Senhor é o cabeça, que dá a direção e proteção. Mas a liderança pode ser dividida em fases da família e dependendo das etapas. O homem é o guardador, o protetor, mas o agradável de ser guardador e protetor da família é porque o Senhor é o nosso guardador e protetor. Consegue voltar na outra imagem branca lá aqui? Diz o texto que Cristo é o cabeça.
Mas como Cristo é cabeça, é o guardador, é o protetor, o que diz o texto? De Efésios 5, 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou. Aí a igreja a si mesmo se entregou por ela. Meu irmão, o Senhor, creia e busque suas forças em Cristo, porque Ele morreu e amou você. Amou a sua igreja e amou a ponto de morte. Amou a sua igreja a ponto de morte. E quanto o homem deve amar e cuidar da sua família, esposa, que o texto diz, mas no contexto mais amplo, familiar, quanto o pai deve amar o seu filho e cuidar do seu filho, a ponto de morte, a ponto sacrificial. Por quê? Porque Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. O homem deve amar a sua esposa e seus filhos com amor sacrificial. Por quê? Porque Cristo morreu e serviu a sua igreja. Homens, protejam, conduzam, seguram os guarda-chuvas para cuidar da esposa e filhos. Conduza e proteja. Assume essa postura de estar à frente, como chefe, como cabeça, mas tenha a humildade de distribuir funções. Tenha a humildade de se orgulhar na prosperidade financeira, profissional, intelectual da esposa e dos filhos. Seja você o instrutor do lar. É muito bom ver a prosperidade, mas isso é possível quando o homem tem a humildade, assim como Cristo. O modelo de autoridade e de cabeça da família é o próprio Cristo. Como que nós, homens, seremos cabeça, liderança da família, dos filhos, da esposa? Assim como Cristo foi. E como que Cristo foi liderança e cabeça da igreja? A ponto de servir em um serviço sacrificial. Por isso não basta, irmãos, homens, jogar dinheiro em casa, pôr dinheiro na conta. Não basta. Quanto dinheiro Jesus pôs na conta da igreja? Pensa para mim, responde. Se dinheiro basta, quanto de dinheiro Jesus colocou na igreja? Quanto? Alguém sabe? A única vez que fala de Jesus com dinheiro na mão, fala da moedinha que arrancou do peixe e ainda deu de tributo e parece que ficou sem nada. Não tinha nada e continuou sem nada. Então o que Cristo fez pela sua igreja vale muito mais do que dinheiro. Foi servir em um serviço sacrificial. Deu a vida. Então eu dou a vida trabalhando. Eu dou a minha vida amando. Eu dou a minha vida fazendo de tudo para estar junto. Aquelas horinhas que eu tenho de almoço, eu almoço rápido para poder ter mais tempo com meu filho, com a minha esposa. Para valorizar o meu filho, para que meu filho olhe para mim. E na minha infância, quando eu olho para o meu pai, eu não vejo o pai só fortão, grandão, maior cientista de todos. Eu olho para o meu pai também, eu quando sou filho ainda, graças a Deus, porque tenho o meu papaizão, mas eu olhava para ele, já na perspectiva, o meu pai é o melhor pai do mundo, porque ele também é o melhor marido para minha mãe. Como seus filhos, homens, serão pais no futuro, se inspirando de você como pai, no Senhor como pai. Como serviço, como servir. Meu paizinho, Deus deu a ele o dom da misericórdia,
da compaixão e o dom do serviço. O paizinho é um diácono por excelência e um evangelista também. Tem o dom de evangelista e o dom de serviço. E o serviço dele é tanto para dentro de casa quanto para fora. Vi na vida do meu sogro, no seu último dia de vida, meu sogro infartou na madrugada. Antes, na noite, no jantar, no seu último jantar, todos jantaram, ele jantou. Quem foi lavar a louça? Meu sogro. No último dia de vida dele, ele estava servindo a sua família, cuidando, lavando a louça. Estava ali, servindo de alguma maneira. Você acha que lavar louça não é servir a família? Eu acho que é, né, mamãe? Lavar louça é servir a família, não é? No último dia, nas últimas horas de vida do meu sogro, ele estava lavando a louça. E isso fica como na minha mente? Estou lembrando disso agora para falar com vocês. Marca, grava. Opa, se grava. Homem que serve a família até o fim. Até o fim. E foi assim que ele fez. Então, como não lembrar dessas coisas? Amar a esposa e o filho sacrificialmente é colocar a esposa em primeiro lugar. Teu filho está vendo isso. Pais, ensina seus filhos a ter um bom casamento. Tenha você um bom casamento. Ame sua esposa. Ela em primeiro lugar. Cuidando, respeitando, saindo para jantar de vez em quando. Tem incentivado nossos irmãos, especialmente os casais mais jovens, sair para jantar, marido e mulher. Só os dois. É difícil, né, às vezes. Mas vale a pena. Vale a pena. Né, meus amados? Faz assim para nós. Só marido e mulher. Né? Né, Mari? Maria é fácil, né? Só tá os dois também, né? Mas às vezes a correria fica só naquela jantinha corrida em casa. Não, vai jantar fora. Guarda uns tutu. Isso é investimento. O arroz e feijão em casa é todo dia normal, mas faz um negócio diferenciadinho. Mulher gosta disso. No livro 5 Linguagens do Amor, fala sobre qualidade de tempo. Se você nunca leu esse livro, leia, porque nós compramos e colocamos na biblioteca da igreja para empréstimo. Leia lá, as 5 linguagens do amor. Como que o teu marido ou uma esposa gosta de amar e ser amado? Saiba lá, vai ler um clássico. Vale a pena ler, todos vocês, todos nós. Quando o egoísmo cai, a família se levanta. Nós homens temos uma propensão grande a sermos egoístas, acharmos que nós somos infalíveis. E aí o orgulho, o egoísmo não deixa servir, não deixa lavar louça, porque isso não é coisa de homem. Lavar louça, lavar roupa, passar pano no chão, eu não. Isso é coisa de maricom. Meu irmão, não tem esse comportamento, essa atitude que não tem nada a ver. Se uma vassoura, uma esponjinha de louça tirar a sua masculinidade, então, porque a sua masculinidade está em risco. Se ela depender de uma vassoura e de uma buchinha de louça, a minha masculinidade não está firmada numa esponjinha ou numa vassoura. A minha masculinidade está na minha identidade de que Deus me fez homem. Não é uma esponjinha, não é nada disso. Quantas vezes na nossa infância somos eu e mais 2 irmãos, homens. Meu pai brincava em casa de teatro.
Sentávamos no sofá, eu, mamãe, os irmãos, e o meu pai às vezes pegava o meu irmão mais velho, porque nessa época o caçula era bem pequeno, então às vezes eu, meu pai e meu irmão mais velho interagia com meu pai, fazíamos teatrinho. Quantas vezes eu vi meu pai vestido com roupa de mamãe, para fazer teatrinho dentro de casa. A gente se divertia, ria, caía em gargalhadas. Meu pai, eu nunca vi ele numa perspectiva que não fosse de homem, só porque ele estava fazendo um teatro, uma brincadeira com a roupa da mamãe. Era a maior graça, era uma loucura, a gente delirava de ver o papai fazendo teatro em casa, na sala de casa, e o sofá era a arquibancada, era o auditório. Como eu vou esquecer disso? Aonde está firmada a sua masculinidade? É no caráter e naquilo que Deus te fez e te colocou como cabeça. Não fuja a sua responsabilidade de cabeça, de líder, de pai. Sirva a sua igreja. Seja o que sirva em amor e amor sacrificial. Servir, colocar o outro em primeiro lugar. Preferir o outro antes de si mesmo. Os pais muitas vezes colocam os filhos em primeiro lugar. Aleluia. E faz isso. O pai é comum falar: eu tiro da boca para dar para o meu filho. Eu quero ver você, pai homem, tirar da sua boca e dar para sua esposa. Aqui, pastor, quem chega primeiro que pega. Chegou atrasado, perdeu. O platão é meu, o platinho é dela. É 2 bifes fica pro guloso, e a mulher ficou lá com um pedaço de ovo. Qual o melhor pedaço do frango? Ô meu bem, o que você gosta? Qual é o pedaço do frango que você gosta? É da coxa? Do peito? Nem que for pescoço, preferencialmente, se ela gostar, dá. O que ela mais gosta? Eu lembro até hoje do melhor pedaço do frango que minha mãe gostava e meu pai separava para ela. E nós temos que preferir o outro do que a nós mesmos. Jesus preferiu amar e dar a vida pela igreja. Cristo fez isso por você, papai. E você deve fazer isso pela mamãe e pelos vossos filhos. Ah, eu faço isso pelo meu filho. Quem que está debaixo do guarda-chuva? Só a esposa? Ou os filhos também estão debaixo do guarda-chuva? Se você cuidar do guarda-chuva esposa, os filhos serão guardados também. Se você, pai, quer ensinar o fino da educação para os seus filhos, cuide da esposa. Não cuide dos filhos e rejeite a esposa. Não dá. Não dá para educar filho rejeitando a esposa. Para um pai educar bem o filho, ele primeiro cuida da esposa. E nesse conjunto de pai e esposa que se amam, os filhos também serão amados e cuidados. Faça do serviço à sua esposa e filhos a prioridade mais elevada da sua vida. Ser cabeça, irmãos, não é ser ditador, não é ser senhor. Ser cabeça da família, assim como Cristo foi da igreja, é morrer por ela. Ser cabeça é ser serviço, é fazer serviço, é servir sacrificialmente. Os homens autoritários: minha esposa tem que me obedecer, não sabem o que é ser cabeça. Não sabem o que é segurar um guarda-chuva. Porque o egoísta pega o guarda-chuva e sai na frente, largando a família. Ou pega os filhos e sai correndo e larga a esposa para trás. Mas é aquela outra foto que nós vimos da família. Um pai cuida de todos,
protege, cuida e conduz. Não fuja de sua responsabilidade como cabeça. Mulher, você nunca vai ser cabeça, porque Deus não escolheu assim. Isso é determinação, projeto de Deus. Mas liderança deve ser dividida. Você, pai, pode dividir de acordo com a competência sua e da sua esposa a liderança, a capacitação, e alegra-te nas glórias dos filhos e também da esposa. Pais, queiram servir os vossos filhos e vossa esposa, como Cristo serviu a igreja e deu sua vida por ela. Ser cabeça é servir. Tem muito pai que gosta de sentar na ponta da mesa para ser o primeiro a ser servido, e a mãe muito mais como uma empregada. Eu sirvo. A mulher pode fazer isso por amor, porque eu sei que a mulherada faz mesmo. Mas tem muitos homens que subjugam a esposa a fazer isso, né? Quando o homem subjuga a esposa para fazer isso, esse homem não entendeu o que é servir. Se a Dani quiser servir meu prato, amém, mas eu nunca pedi isso para ela. É mais fácil eu servir o prato dela. A Dani não está trabalhando fora, só tem o cuidado do lar. Quando ela acorda, a mamadeira das crianças já está feita, o leite já está fervido, o pão já está sobre a mesa, e eu deixo tudo prontinho para ela. O meu desejo é servir, ensinar aos meus filhos a também servir. Amém? Papai, quer ser um excelente pai? Sirva a sua família como Cristo amou e serviu a sua igreja.